Bem, pessoal, vamos retomar. E nós temos 1 horinha até o almoço, então até pouco tempo. Estão me ouvindo? Eu digo 1 horinha porque, seguindo o nosso, né? Porque é bacana a gente conseguir seguir o programa e acho que está sendo bacana. Seguiu, a apresentação da Cora foi excelente, né? Eu acho que iluminou, a gente sentiu bem a importância dos CIOPs. Além daquilo que a gente sabe para o nosso dia a dia, para o acompanhamento, mas sobretudo a responsabilidade dos CIOPs frente ao debate nacional do financiamento em saúde. Eu estou gritando no microfone, 200 pessoas. Aqui não, então agora eu vou afastar. Tá bom. Então não precisa gritar. Queria dizer o seguinte, então vamos ver se a gente, então, ao cumprir o cronograma, ficamos até 1 da tarde. Aí temos 1 horinha para almoço e voltaremos. No programa de vocês, está bem claro a nossa forma de divisão agora do trabalho daqui para frente. Eu queria até justificar o que está no programa. Nós, como vocês sabem, vimos nos reunindo, já tivemos umas 3, 4 reuniões, e eu não pude nem participar da última. Quem nós? Nós, o núcleo do Comitê de Financiamento e Gasto do Observa Saúde em São Paulo. Tem participado sempre, obrigado, tem participado sempre um número de 15, 20 pessoas, né? E na nossa penúltima ou antepenúltima reunião, foi, acho que é antepenúltima, né? Foi, então, decidido, estava a Neide, né? E pela discussão havida ali no grupo, que era importante a gente amadurecer um pouco mais a importância dos CIOPs, acho que a gente já começou a fazer isso de forma muito forte e importante, mas que também se relacionasse com alguns problemas, porque no Comitê de Financiamento e Gasto, o tema financiamento e gasto, mas aí vem tudo, né? Todo mundo, cada município que chega, fala o que pensa, e é bom que seja assim, porque é um espaço para refletir uma área que muitas vezes não tem esse espaço. Então, bom, aí nós passamos por aquele momento dos fundos de saúde, aquela polêmica CNPJ matriz filial, e aí a turma começou a perguntar, aí nós vimos que eram questões, inclusive que iam para além do que nós estamos olhando, os dados do Observa, que são coletados por meio dos CIOPs, a apresentação que está lá no Observa. Então, no fundo, a gente nem teve a oportunidade de amadurecer aqueles dados, olhá-los criticamente, e já começamos a falar do dia a dia, de problemas da gestão orçamentária financeira. Bem, então aí, numa tentativa de organizar o nosso debate, que ele não se, né, Pedro Dimitrov, ele não finaliza hoje. Seguramente nós vamos ter que ter outros encontros, inclusive ampliados assim. Mas para começar a organizar a nossa discussão, sentiu-se a necessidade para aqueles municípios que lá estavam presentes, de que a gente entendesse os CIOPs, mas numa perspectiva que ele é parte de um processo maior da gestão orçamentária e financeira do município. E que uma parte importante é o próprio papel que o Fundo Municipal de Saúde executa, se responsabiliza dentro dessa discussão da gestão orçamentária e financeira. E que o CIOPs é uma parte, inclusive, que tem sido utilizado, sim, né, Dagoberto, para prestar contas, né? A Cora foi muito cuidadosa, porque é um sistema de contabilidade, mas que nós sabemos que no dia a dia no município, ele ajuda muito para ajudar a prestação, para a prestação de contas, né? Então, veja, mas ele é um instrumento dentro do todo da discussão da gestão orçamentária financeira, ele é um instrumento geralmente, vírgula, mas longe de ser sempre, vírgula, né? Um instrumento que o Fundo Municipal de Saúde, naquele município, preenche, utiliza, né? A gente diz que é geralmente, mas só para dar um exemplo, a gente avançou muito, mas eu tive junto com o Dagoberto, Pedro Dimitrov, Donini, Beth e vários aqui, já estou, Floriano, não, Floriano não estava, na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, quando nós, junto com o exército do Eduardo Jorge, né, fizemos a construção do SUS nessa cidade. Começamos, né? Isso foi 2001.
e aí 2, e aí a coisa veio, já veja que já estamos para 9 anos. Mas naquela época, eu me lembro, eu e Dagoberto estávamos lá, o Dagoberto responsável, Dagoberto esse jovem que falou aqui, as perguntas, fez a pergunta para a Cora, né? E nós estávamos juntos, eu estava lá ajudando esse processo, e eu me lembro que naquela época, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, naquela época eram 45 mil funcionários, hoje eu nem sei se subiu ou se mantém, mas o fato é que é muito grande, né? E quem preencheu o CIOPS? Era um tal de empurrar para aqui, para lá, você vai lá. De repente, às vezes, e aí eu lá com uma outra moça, a Vera, vamos preencher o CIOPS. Aí outro dia não estava, aí o Adalberto preencheu. Aí não, mas não dá, porque ele é responsável pela parte orçamentária financeira da secretaria. E ficava uma coisa assim mesmo, porque a gente tem que preencher, né? Não é para gravar. Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Bom, mas evoluiu muito. Tanto é que hoje aqui já fui apresentado por aquele rapaz, Edson, né? Cadê ele? Ele disse, eu é que preencho em São Paulo. Agora tem um que preenche. Então evoluiu. Antes a gente empurrava. E porque tinha de preencher, era importante, sabe? Mas enfim, então a coisa melhorou bastante. O Edson está até aqui presente. Estou querendo te falar disso para dizer a vocês que, veja, o Edson seguramente está na área orçamentária financeira. Agora, o CIOPS é um instrumento que ajuda a tornar mais visível, e eu gostei daquele nome, gostei sempre, né? Do Civire e do Civides. Né? A visibilidade da receita e a visibilidade da despesa. Eu me lembro dessa época do Elias. Mas é um instrumento. Agora, se a gestão não tiver clareza como é que ela deve trabalhar a gestão orçamentária e financeira, o fundo, que é um instrumento central, o mecanismo de gestão orçamentária e financeira da saúde, como é que ele deve estar sendo operacionalizado? Ora, o CIOPS é um instrumento dessa gestão, né? Do próprio fundo, da alimentação. Então, neste espaço, neste comitê, foi pedido o seguinte, então, Atlas, vamos começar, você poderia ajudar a gente a organizar uma conversa mais ampla da gestão orçamentária financeira. E eu tenho 1 hora para falar disso, né? Então é pouco, mas pelo menos para dar o sentido, porque aqui eu já fui informado que nós temos 2 técnicos do financeiro de cada município e um técnico mais ligado à área da saúde, não é isso? Do planejamento, da gestão. Pode ser que varie aqui, né, tal, mas o fato é que é um pouco assim que nós temos aqui. Então a ideia é que a gente pelo menos parta do mesmo olhar, né, sobre a gestão orçamentária financeira, porque todos que estão aqui, nós estamos falando e discutindo uma coisa que não podemos perder de vista, né, e que a Cora fez questão de enfatizar, a saúde. Né? Então todos nós estamos ligados à saúde, o que nos interessa é ver a gestão orçamentária financeira como instrumento, meio para possibilitar produzir melhor saúde, né? Saúde que realmente vá ao encontro das necessidades da população. Isso aqui são instrumentos importantíssimos. É o processo que nós estamos discutindo. Nós agora não vamos falar do resultado em saúde. Mas tão importante quanto o resultado é o próprio processo. Né? Dito isso, então vou começar por essa questão mais geral da gestão orçamentária financeira. Né? Localizar onde se insere o fundo neste processo, o fundo. E aí a minha segunda fala é o próprio falar mais do fundo. Olha, eu vou dizer a vocês que, como Pedro, eu não tenho assim, ainda não tô, eu tinha um pouco de cabelo branco aqui, aí cortei a costeleta e tal, mas não dá para escapar. Já fiz 50 anos, o Pedro tá com 52, a gente, veja, eu tô dizendo isso por quê? Porque desde 1992, para ser sincero, eu dou curso sobre Fundo Municipal de Saúde. Nós estamos em 2010 e falando Fundo Municipal de Saúde. Ela falou aqui, falando a mesma coisa. Não é a mesma, quer dizer, porque nós, né, vai tecendo, vai melhorando, vai aprimorando e tal. O que eu quero dizer a vocês é que nunca perdi o ânimo. São tantos anos falando da mesma coisa, mas que vai aprimorando. Mas que a gente ainda sente que o entendimento ainda não é universal. Não é um comprometimento. Agora, eu faço uma ponte aqui. Ora, se o SUS, que é o SUS, que temos 22 anos, ainda não há um comprometimento, um pertencimento da sociedade de que o SUS
é da sociedade. A gente sabe disso, porque se tivesse esse pertencimento, nós estaríamos com mais recurso, nós estaríamos... Não, a gente sabe que não... né? Eu brilho muito, mas os trabalhadores nesse país, que a gente defende, eu sou um daqueles que sempre defendi, mas os sindicatos sempre lutam pelo seu plano particular. Então não tem um pertencimento do SUS. Ora, se o SUS que é o SUS ainda isso não tem esse pertencimento, imagine na discussão do Fundo Municipal de Saúde, porque como disse a Cora que é médica, teve que desbravar, entender, e entendeu, e hoje ó, você vê que domina? É possível, hein? Olha lá, tá certo? Deu uma brilhante palestra para nós, fez a ligação, veja, é médica. Ela disse aqui na frente, não fui eu, ela disse assim, é uma simples médica. A gente fala... estudou tanto, batalhou tanto. Bom, pessoal, vocês, alguns já me conhecem, é o meu jeito de ir lidando com esse tema, e nós vamos brincando, mas nós vamos seguir com o compromisso do nosso horário. Aí, ao final, na parte da tarde, aí a gente vai voltar a passar para vocês os slides específicos que dizem respeito ao que está no Observa Saúde, da análise feita já para a Grande São Paulo. Que inclusive saiu uma publicação, temos publicação aí, vocês devem ter pego um caderno com papel reciclável, chiquérrimo, né? Não sei se todos devem ter, né? Nem todos, não tem. Porque a tiragem não foi tão... Mas o município recebeu, né, Neide? O município recebeu e tal, então procura lá, vai atrás. Se vire, diz ela. Se vire. Bom, então, ao final, por que nós vamos projetar? Nós já fizemos um seminário aqui em abril, no nosso ciclo de diálogos, onde a gente trabalhou com essas transparências. Mas nós não tivemos muito tempo para analisar. Agora, também já estamos em setembro, muita gente já olhou, já entrou no Observa. Dá para a gente fazer, inclusive, um olhar mais aprofundado. Esse é o que eu espero na parte da tarde. Então é assim, gestão orçamentária, fundo e o olhar das planilhas do Observa nesta publicação que está aqui, ó. Essa é da Cora, que já deram para ela, não vou tirar não. Papel reciclável e tudo mais, tá certo? Chiquérrima. Bom, vamos lá. Bem, pessoal, eu aqui costumo começar a apresentação da gestão orçamentária e financeira. Desde logo, eu sei que aqui todo mundo na área pública parece estar acostumado, mas às vezes para uma médica, uma enfermeira, uma assistente social, é importante, porque eu sou economista, eu não sei nada das áreas de vocês, né? Por isso que a gente se junta, né? Mas é importante definir uma coisa muito simples. Vamos começar, é aquele português assim, vamos começar pelo começo. O que eu quero dizer começar pelo começo? Se é gestão orçamentária e financeira, desde logo... Bom, aqui é como que eu vou caminhar aqui. O conceito de gestão. Ora, hoje já estamos em 2010, desde o ano de 1996, a área da saúde já introduziu essa palavrinha de gestão, num entendimento muito particular da área da saúde, que foi beber a fonte da reforma do Estado no mundo e particularmente no Brasil. Antes a gente falava muito mais, e na área da saúde isso foi muito perceptível, falava-se de gerência. Gerência é responsabilidade por aquele serviço, por aquele limite específico. A palavra gestão trouxe à tona uma compreensão mais geral. E para nós isso foi claro no mundo. E gestão ficou tão na moda, que também até já desgastou, né? Mas ainda não, porque ainda não nem garantimos a gestão. A Cora falou do primeira parte, o financiamento, precisamos de mais recurso, e é isso mesmo, o lema do departamento deles é há que fazer, como é que é? Gastar bem o pouco que se tem, não é isso? E aumentar o pouco que se tem. Então, gastar bem o pouco que se tem. Se é pouco que se tem, já foi demonstrado aqui, temos pouco, financiamento é baixo, precisamos lutar para aumentar. E aqui, em termos de lutar, eu vou falar só uma coisinha. Ela disse o seguinte, apresentou as propostas. As propostas que estão ali em jogo na Câmara e no Senado não garantem ainda aquilo, está longe de garantir. Está um imbróglio essa regulamentação da emenda. Os 3 candidatos majoritários à presidência, todos eles falam no seu programa, vamos regulamentar a emenda. Não se iludam, porque a rigor, 2 deles, aliás, 3 deles, pelo governo federal já andaram. Não é isso? E 3 deles, e os 3 nem... Por que a regulamentação da emenda não foi feita até agora? O projeto está desde 2013. Então, falar que vai regulamentar a emenda, perdão, mas isso não é nenhum passo, uma novidade, irá mais. Já estou dizendo assim.
O Atlas entrou com tudo, né? Mas estamos na época, já parece que um candidato vai ganhar, já sabemos. Aliás, não é candidato, né? Mulher, já sabemos. Isso a pesquisa está mostrando. Mas o que eu quero alertar vocês, nós da saúde, nós temos que manter alerta, porque o que a Cora mostrou, esses slides, os senhores têm que, e as senhoras, que guardar e seguir e acompanhar, porque nós vamos ter muita batalha. Porque dizer que vai regulamentar a emenda, ora, estava lá e não regulamentou até agora. Então, a coisa não é assim. Bom, mas tem outro dado. Ela mostrou um dado aqui que eu quero falar disso e vou cortar já. Só mais 3 minutos. Ela falou do aquilo que retira recurso do financiamento da Seguridade Social, que o nome era Fundo Social de Emergência, depois virou Fundo de Estabilização Fiscal e depois virou DRU, Desvinculação da Receita da União. Isso retira 20% das receitas da Seguridade Social. Atenção, DRU foi de 2000, foi para 2000 e a cada 4 anos. Aí o governo Lula entrou, renovou a DRU, aí depois a CPMF, vocês sabem que foi rechaçada no Congresso em 2007, mas o que não foi rechaçado? A DRU continuou até 2011. Isso significa que nós continuamos com esse instrumento que retira 20% da Seguridade Social até 2011. E atenção, se nós acompanharmos o ano que vem, primeiro ano de gestão, está todo mundo animado, com o novo candidato, com o presidente, porque no fundo a gente depois se anima, né? Eu já estou começando a ficar animado, mas não estou muito. Por quê? Porque eu vou ter muita luta, eu preciso, né, mostrar disposição para eles, que eu não quero só bater, eu quero acompanhar e tal, né? Bom, então é o seguinte, mas atenção, 2011 vai terminar a DRU. Ora, não comece a acompanhar que a partir de fevereiro já vai ter projeto de emenda constitucional para renovar a DRU para mais 4 anos. Porque foi assim desde 94, queridos e queridas. Então, na nossa defesa do financiamento, além de lutar pela regulamentação da emenda, nós temos que lutar pelo fim da... Obrigado, é isso aí. Fim da DRU, tá certo? Isso é uma proposta muito clara que a gente não pode perder de vista, né? Porque, bom... Fecho parênteses, porque não vim aqui para... porque eu só... Daqui para frente só repetiria o que a Cora falou muito bem, então, mas aqui eu queria só ressaltar isso. Bem, virou a moda esse negócio de gestão. Por que eu falei disso tudo? Porque eu estava dizendo que o lema do Departamento de Economia da Saúde é gastar bem o pouco que se tem. O pouco nós já tivemos a aula, né? Agora, aqui gastar bem. Para gastar bem, o debate é o quê? Gestão, né? Nós temos que continuar a discussão de gestão. Ora, gestão hoje tem gestão de pessoas, gestão da inteligência, gestão emocional, gestão dos filhos, gestão... Agora é gestão, virou... Hoje vende mais livro de gestão nas livrarias do que autoajuda, entendeu? É gestão para tudo quanto é lado. E às vezes, não deixa de ser, todo mundo gestão. E o que acontece com a vulgarização? Vai perdendo um pouco o sentido. E eu aqui estou querendo, de novo para começar, para falar dos recursos da saúde, voltar à importância do debate sobre gestão. Que nós, agora eu vou localizar, na NOB 96, já nem lembro mais de NOB, eu estou no parto, esse nó de normalização já acabou. O duro é que está o nome parto, mas está voltando a ser tudo norma. Porque dentro dos blocos, nem vou falar disso, já está abrindo tudo de novo, tudo incentivinho, ou seja, estamos como dantes. Não como dantes, mas quase. Esse é um debate muito sério, mas vamos deixar para frente. NOB 96 deixou muito claro lá na NOB 96, para nós da saúde, em que pese essa vulgarização do tema, mas tem uma importância. Lá era para diferenciar claramente, já falei, de gerência. Gestão diferente de gerência. Gerência está relacionado a um serviço, portanto, eu trabalho no planejamento. Então eu cuido, eu sou gerente do planejamento do meu município de Mauá. Está aí o Mauá, não? No outro debate ele estava tão presente, então não está, não vou citar mais. Não está Mauá aí? Oi, querido, é ele. Mas a tua bola foi levantada naquele seminário, agora vamos passar para outro município. Então é o seguinte, vamos homenagear, sei lá, o nosso amigo ali está sempre presente, Jandira, exatamente, Jandira. Mas é só um, né? Não fique chateado. Bem, então é o seguinte, eu trabalho no planejamento de Jandira, então eu sou responsável pelas ações lá do planejamento, não quero nem saber o que passa, essa coisa de contabilidade, é o Sidão lá.
que faz isso, eu não é nem minha... Olha, esse negócio de capacidade instalada é o Donini 2 lá em Jandira que cuida. Eu não. Esse negócio de gestão do conhecimento é o Pedro Dimitrov, essa coisa sofisticada, só pode ser gente brilhante. Né? Uma importância danada. Bom, mas o que eu estou querendo dizer é que a palavra gestão veio para isso. Olha, ela é muito mais ampla. E a rigor, nós na área da saúde que vimos construindo a reforma do Estado, caminhamos muito numa reforma só do setor e depois percebemos, já ao final dos anos 2000, que nenhuma reforma de Estado se faz somente por um setor. Portanto, nós não podemos só nós, saúde! Calma, que nós não somos tudo isso também, não se ache. Né? Nós estamos fazendo muita coisa, estamos avançando. Mas para isso, nós temos que ter esse olhar integrado. E aí vem o conceito de gestão. E lá na NOB, me perdoe, eu voltei para a NOB 96. Não tenho saudade dela não, mas ela teve um papel importante. Porque depois existiram outras NOBs importantes, parto, né? Mas ela diz lá, o que é gestão? E agora eu estou olhando recursos. É a capacidade coordenada. Eu sou gestor de saúde. Ah, mas você não é secretário? Então você não é gestor. Querido, não é isso. Não é só o secretário que é o gestor de saúde. Nós estamos falando que cada um de nós, trabalhando na área de saúde, a sua reflexão e a sua ação concreta na prática do trabalho tem que estar munida por essa concepção de gestão. Não é trabalhar em caixinhas, não é isso? Então, gestão, está lá na NOB 96. Capacidade coordenada de planejar, orçar, não é isso? Veja que é a intersecção. O Floriano, você está lá no final, dá para ver que juntam um com o outro? Claro. Então, gestão é a capacidade, a responsabilidade coordenada das funções de planejar, de orçar, de executar o orçamento, e aqui o fundo tem o seu... É ele que executa, é aqui... Mas ele executa o quê? O rapaz perguntou se eu ia usar aqui embaixo ou aqui em cima. Eu disse para ele os dois. Então, eu não sei. Você que vai com a câmera para cima, eu vou subir. Por favor, querido, senão não... Veja que os homens estão mais fracos que as mulheres. Eu não consigo apertar aqui. Veja só. Então vamos deixar claro. O Fundo Municipal é o instrumento, o mecanismo de gestão orçamentária financeira que executa o próprio orçamento da saúde. Mas ele executa, Floriano, está dando para ver aqui, mediante cumprimento das metas. Metas essas... os recursos serão alocados para cumprir as metas. Metas essas que foram estipuladas aonde? No planejamento, no PPA, no Plano Plurianual, cada 4 anos do município, que a sua correspondência é o PS, Plano de Saúde, que é feito a cada 4 anos, não é isso? É o subcapítulo, é um dos capítulos do PPA, não é isso? Mas que ele é ajustado a cada ano, mediante a programação anual de saúde. E, ao mesmo tempo, é ele que dá, praticamente, a condução para a elaboração do que vai ser prioritário para o orçamento naquele ano. As diretrizes, LDO. Eles juntos é que pode existir claramente aí a construção do orçamento, da lei orçamentária anual, que é compatível com isso aqui. Ora, já estou dizendo que o que é definido no plano, na programação anual, no fundo nós vamos só traduzir essa programação anual para a estruturinha do orçamento. É simples. Esse é um trabalho que a gente precisa, cada município vai amadurecer frente à sua perspectiva, à sua história, mas nós temos que tentar isso. Ainda eu pego orçamentos dessa grande São Paulo, querida grande São Paulo, não vou falar de Jandira, porque Jandira é muito bom, mas pego de outro. E o orçamento do fundo, que é o... ele... Puxa, eu peguei o plano, vi lá algumas prioridades, realmente prioridades. Quando eu olho a estrutura do orçamento, eu não consigo ver os recursos para aquelas prioridades, porque abriram rubricas tão gerais que tá... Roberto, lembra lá em 2001? Essa conversa ainda está em pé. Temos que... Esse era um debate nosso lá, e nós avançamos naquela época, né? Avançamos tanto no município de São Paulo, que fizemos toda uma estrutura do orçamento, e outro dia vim saber que o orçamento continua naquela mesma estrutura que montamos. E olha, passaram anos, prioridades outras, né, e tal. Puxa vida, tá na hora de a gente voltar. Para ajudar quem está.
porque estão construindo o SUS. Hã? Bom, queridos, então eu vou seguir lá para dizer o seguinte. Ora, então, lembra da nossa definição de gestão? Gestão é a capacidade coordenada de planejar, orçar, executar, acompanhar. Hã? Também faz parte. Eu trabalho no fundo. Eu só trabalho nessa parte de empenhamento. Mas peraí, querido. Primeiro você tem que conhecer o próprio plano. Você, aliás, deveria ser cópia que nem você tem a lei 4.320. Pessoal do financeiro. Na sua mesa, com as atualizações, tinha que ter o plano também na sua mesa. Claro, né? Para ver se está ali o que de repente eu estou numa... Olha, eu estou aqui trabalhando que nem um louco. Tentar fazer aquele empenhamento e tal. Mas espera aí, isso está inserido aonde? Isso aqui tem sentido aonde na prioridade de saúde? Até para eu entender também, porque a vida nossa, no dia a dia, ela acaba sendo muito chata se eu não encontrar sentido para ela, não é isso? E quando eu puxo essas relações, eu começo a encontrar sentido. Agora eu sei, olha como é importante, porque se eu não fizer esse empenho, imagina a turma lá do Cabeça Legal. Cabeça Legal... Não tinha aquele programa Álcool e Drogas lá, como chamava? Cabeça Feita. É que Guarulhos, né? Tá aí Guarulhos. Aí o secretário virou Cabeça Legal, porque ele também passou pelo município de São Paulo. Era o programa para a prevenção de drogas, álcool e tal, né? E era uma prioridade naquele momento lá em Guarulhos. Foi no São Paulo, foi Cabeça Feita, não era isso? Eu quero, puxa, estou aqui empenhando um convênio com uma ONG que está fazendo um trabalho no CAPES. Olha, e eu tenho que fazer esse empenhamento. Bom, mas esse convênio para o CAPES, qual a importância disso? Olha, isso é importante porque, no fundo, ele se liga naquele programa que é prioritário, que é o Cabeça Legal. Que é um programa que é todo um programa de prevenção. Ora, então isso aqui eu não posso deixar de lado. Olha a importância, isso aqui é prioridade. O conselho vai cobrar. Você está entendendo? Quando a gente começa a encontrar a relação, você começa a ficar feliz. Né? Puxa, o meu trabalho é importante. Se eu não empenhar, eu vou prejudicar todo um processo, né, de discussão interna, de discussão com a sociedade, da prioridade do Cabeça Legal. Estão me entendendo? Estão me fazendo claro ou eu estou muito... Tá bom? Então vamos lá, vamos seguir. Então, olha lá. Ora, como é que eu faço acompanhamento se isso não for montado? O plano com orçamento e tal. Vão ser informações pelas informações, né? Agora, o acompanhamento tem lá controle interno, prestação de contas. O controle interno é um controle que a própria prefeitura pode estar se estruturando, montando, dos convênios, da forma, inclusive, de utilização, né? Enfim, essa é uma coisa que ainda mereceria vários seminários. Como é que anda o estágio do controle interno dos municípios e das secretarias municipais de saúde. Aqui os antigos. Vou falar para os antigos. Vocês lembram da famosa UAC? Então tem muito antigo. União, Avaliação e Controle. Ora, lembra quando a UAC... Escuta, desligaram o ar-condicionado aqui? Tá me vindo um calor. De repente... E vai ficar desligado mesmo, né? E se ligar um pouquinho? O que é isso assim que o senhor faz pra mim? Vai ligar? Liga, querido. Ninguém tá aguentando. Começando por mim. Então a UAC, eu falava da UAC por quê? Porque quando começou, lembra? A Unidade de Avaliação e Controle. Ela começa, não é, Donini? Vê se eu tô errado. Restrita a acompanhar a IH, né? Era isso. Aí teve todo aquele momento, dizer assim, mas puxa, a UAC não é avaliação e controle, não é só para ver se a IH tá vendo. Vamos ampliar isso aí e tal. E aí como é... E eu nunca mais ouvi essa conversa, porque isso, a UAC transformada no século XXI, 2010, hoje seria essa unidade de controle da gestão, que acompanha os convênios, que acompanha inclusive os indicadores, tem um painel de monitoramento tão lindo como tem o de São Paulo, né? Lá com o Marcos Drummond, né? Outro dia estava em Brasília e a turma do parto lá, eles disseram, não, mas a gente tem que ver esses indicadores estão ruins, está muito ruim esse indicador do parto. Eu falei, escuta, faz uma visita lá para o Marcos Drummond, lá no painel de monitoramento, porque a discussão é antiga, né? E eles já aprimoraram em termos de indicador. Você não sabe, né? Mas então procura lá a Secretaria de São Paulo para ver o que ele já tem uma experiência de quantos anos, né, Beth? Você...
Desde 2001, tá bacana. Bom, mas por que eu tô falando disso? Tô falando porque isso, no fundo, são informações para o acompanhamento, controle interno. Então, veja como a famosa WAC inicial, hoje já nós estamos no outro patamar. E aí entra a discussão de regulação, não é isso? Então, veja quanto isso deve ser feito. Bom, vamos seguir. Prestação de contas. Já se foi falar. Aqui está o papel do controle externo, Tribunal de Contas, né, do Estado. Não vou falar do TCE, não, porque só isso aí daria três semanas de aula. Gestão é a capacidade, a responsabilidade coordenada das funções de planejar, orçar, executar, acompanhar e garantir o controle público. Nós, na saúde, falamos controle social, não é isso? Controle do conselho e da sociedade. Muitos municípios o controle público, porque é da coletividade, né, pessoal? Às vezes, nosso controlinho social... Controlinho, você já sentiu por onde eu vou. O nosso conselho, às vezes, não está daquele jeito que a gente espera que realmente exerça o seu papel. Não está porque nós temos culpa nisso, porque também a sociedade também tem os seus vícios ainda, enfim. E a gente tem que ampliar também, não é? E até melhorar os nossos conselhos e, ao mesmo tempo, garantir maior visibilidade para a sociedade, por isso, controle público. Ora! Eu me lembro... Desculpa eu falar em exemplos, mas eu estava lá no 2º andar na Secretaria na General Jardim, em São Paulo, com o Dagoberto, e nós ficamos, a gestão orçamentária financeira no 2º andar, de um lado do prédio. E do outro lado era o conselho naquela época, depois baixou para o 1º andar, né? Nem sei se está... Agora está no 4º. Bom, que bom, subiu, né? Está chegando próximo ao secretário. Está no oi. Então esquece meu comentário e seguimos. Na realidade, mas o que eu queria dizer é o seguinte, nós ficamos a gestão orçamentária financeira no lado do 2º andar e o conselho do outro lado. Né? Então, estávamos lá na gestão orçamentária financeira, na maluquice do dia a dia, né? No empenhamento, na liquidação, e a gente tinha que ligar para a Secretaria de Finanças, porque São Paulo, naquela época, era tudo centralizado. Acho que agora melhorou, né? Tá bom. São Paulo, né? Bom, aí é o seguinte. Turma, mas nós temos que fazer a prestação para conselhos. Não dá. Escuta, o pessoal está do outro lado, vamos lá conversar. Não, vai você que gosta, Atlas, você é louco para falar. Vai falar lá com o conselho. Era um pouco assim, viu? E na realidade, quer dizer, eu estou me assumindo enquanto... servidor, né? Nós tínhamos dificuldade. O conselho estava no mesmo andar, mas a gente achava que ali, se der pra gente... E quando pegar o elevador, que era comum, o espaço... Vai, não tá vindo ninguém, vamos. Do conselho. Que era um medo. O medo de que o conselho... Eu não estou falando nenhuma novidade para vocês. Claro que vocês talvez não é o mesmo andar, sei lá o que for. Mas o fato é que nós temos que avançar muito. Por quê? Porque eu sou da área, eu trabalho no fundo, eu estou aqui. Ora, querido, mas se gestão é a capacidade coordenada das funções, todas elas, é importantíssimo esse teu papel de, inclusive, você facilitar. Ao mesmo tempo, você tem que contribuir até para que essa prestação de contas, vamos perguntar para eles como é que, efetivamente, as tabelas que nós estamos mandando tá funcionando, o que a gente pode ajudar. Bom, eu tenho que conversar com o pessoal do planejamento. Ou seja, essa figura tem essa intersecção. Gestão. Capacidade coordenada, responsabilidade coordenada das funções de planejar, orçar, executar, acompanhar, controlar e avaliar. Avaliação. Ora, avaliação para nós no SUS é muito claro. Como é que eu avalio? Mediante qual instrumento? Que, aliás, serve para o Tribunal de Contas, para o DENASUS e eu não vou falar mais, senão sairia um palavrão. Mas esses são os nossos órgãos que prestam o Tribunal de Contas, né? Auditoria. Agora, qual que é o instrumento? Eles vão avaliar em cima do quê? O famoso relatório de gestão, o RAG. O CIOP está aqui, claro, porque ele, como um instrumento contábil, tem informações, já foi demonstrado, importantíssimas que até ajudam nesse acompanhamento. Não é isso? Agora, veja, eu não tenho nada a ver com o RAG, quem faz é a assessoria do secretário, eles que façam lá, né? Eu trabalho aqui no meu dia a dia, na gestão orçamentária financeira. Queridos, aí chega em dezembro,
finalzinho já começa. Queridos, não vão sair para as férias não, porque em janeiro, lá pelo dia 6, tem que fazer o relatório de gestão. E o pessoal da gestão orçamentária, por favor, já vê as tabelas que vão mandar para a gente. Manda as tabelas aí. Aí, você manda também qualquer tabela, para falar, bom, pelo menos eles não conhecem nada disso mesmo, né? O que a gente mandar de tabelinha de uns numerzinhos, que cresceu o gasto aqui e tal, manda que vai ajudar. Aí a assessoria do secretário, às vezes é nova. Às vezes é nova, então ela também não sabe, ela perde a informação. Aí ela perde lá da área do programa do PSF, lá do município, perde a informação. Ai, quanto nós aumentamos com as equipes, aí perde. Aí sempre tem um ou dois, a equipe do eu, e às vezes é uma dupla, de fazer o relatório de gestão. Aí joga todas as informações, mexe bem, e o que acontece? Sai aquele relatório de 220 páginas, com fotos, secretário do lado e tal, e dados daqui. E nós, que já vi que a maior parte é muito antiga aqui, né? Para que serve isso? Para avaliar a gestão, se ela realmente tem problemas para a gente poder corrigir, porque o relatório de gestão é para isso, até para a gente enxergar problemas. Porque dizer que não tem problemas, queridos, nós aqui sabemos que todos nós temos, né? Agora, um relatório que de repente, então vamos ver o plano para ver se eles conversam, para a gente ver se responde aquilo que... Aí quando eu junto os dois, um é de 220 e o outro tem 80 páginas, já começa aí. Bom, mas mesmo assim, de repente... mas nem no tamanho, nem no tamanho para não dizer do resto, né? Aí aquelas informações finais, aí eu pego o orçamento para ver, né? Plano, orçamento e relatório de gestão. Aí então que não se entende nada, porque o que tem prioritário lá, no orçamento não está espelhado, e quando vem as tabelas no relatório de gestão, quando fala da área financeira, aquele capítulo que pediu pro pessoal da área financeira, eles mandaram umas 3 tabelas que não ajuda nada, só dá uns númerozinhos, de repente só agrada, né? Gestão. Pronto, olha lá. Eu tenho uma assessora aqui que eu falo, pá. Querida, eu vou te chamar pra frente, porque ela tá fazendo uns comentários excelentes, né? Ela falou assim pra mim aqui, eu e o turmão do fundão que não ouviu. Isso é gestão? Ela complementa. Tá certo, isso aí. Isso é gestão. Olha, queridos, discutir o fundo que nós vamos adentrar agora, quer dizer, o fundo, ele é um instrumento para isso. Agora, o fundo, lembra? A sua execução, saber como ele está bem montado, para ele funcionar bem, é para garantir este ciclo. Eu não sei, mas cada lugar que eu vou dar um nome a essa... Né? Outro dia me falava que é a rosa dos ventos, olha lá. Não, é muita criatividade um negócio desse. Mas a gente tem que ter, né? Outros falaram que é, sei lá, a figura, porque isso aqui, ó, como se estivesse rodando, hein? Eu saio do orçamento, pulo lá no pessoal do planejamento, pulo para avaliação. Ora, é isso. Já pensou se a gente fosse avaliar só o final? Se isso aqui fosse por etapas? Por isso que a figura é assim, hein? Por isso eu poderia colocar em degraus, né? Vamos planejar, depois nós vamos montar o orçamento. Ora, se aqui a visão nossa fosse etapista, não dá conta. Ela é reducionista, uma visão linear. Por quê? Já pensou? Aí, ao final, eu vou avaliar. Bom, querido, aí já fez tudo, já aplicou o recurso, já executou, e nós vimos que executou mal, e que aí no final não respondeu a meta que estava lá. Aí avaliar, queridos. Aí, como dizem os espanhóis que nos ensinaram, a Inês é morta. Não é isso? Então, a avaliação não pode ser ex post. O economista gosta dessas bobagens. Ex post. Ela tem que ser durante e ex ante. Ora, quando eu formulo o projeto, vem cá, o secretário veio lá de Brasília, veio com umas ideias, vai fazer um projeto, sentou, vamos chamar um conselho, chama lá a assessoria especial aí, vamos montar um projeto para gestante, bebê com risco, recém-nascido. Tal, nascer bem. Esse nome também já deu, né? Mas tudo bem. Mas é importante. Vamos montar. Vamos socializar, porque a gente só ri aqui entre nós e a turma do fundão lá não está ouvindo. Não, é que eu falei do nascer bem, eu ia dar esse exemplo. Né, um projeto, claro, está voltado para gestante, né, o bebê com risco, recém-nascido. Aí o Donini aqui, né, porque eu sou antigo, ele é mais jovem que eu. E ele lembrou aqui que nós lá em São Paulo, o nosso chamava programa Nascer
Viver e morrer bem. Ele lembrou isso. Mas aí nós não conseguimos encarar. Que é a Dona Maria da Vila Marcilac. Disse, como morrer bem e tal, né? E o secretário nosso naquela época dizia assim, lembra, Álvaro? Ó, o escrivão lá. Dizia assim, mas peraí, vocês têm um olhar, né? Todo mundo vai morrer, é importante morrer de bem, dignamente e tal. Mas vai na Vila Marcilac com a Dona Maria, na hora de depois do programa é morrer bem. Aí ficou só o nascer, por isso ficou nascer bem, né? Ele lembrou, né? Mas é o nascer bem. Bom, mas então, pensem vocês, na hora que nós sentamos lá, os técnicos, o pessoal até no conselho poderia dar uma sugestão, tá? Vamos formatar o projeto. O momento da formatação do projeto, das ideias, né? Já deve estar com o quê? Com a noção, com a visão de gestão. Por quê? A partir do momento que eu estou pensando na ideia, eu já tenho que ver se ela vai ter condições de ser avaliada. Se que eu estou, da maneira como eu estou montando, portanto a avaliação não é ex post. Ela é já no momento. Como dizem alguns autores em análises políticas públicas, é no ciclo de vida da política pública. Desde a ideia até a elaboração, a implantação, a execução, o acompanhamento e o final. Ou seja, eu vou avaliar só no final. Ora, dito isso, quando eu falo de recursos e o papel do fundo, o fundo está dentro dessa engrenagem do Conselho de Gestão. O CIOPS, como ela bem lembrou, será que alguém aqui, não precisa levantar a mão, não, para não constranger, mas será que todos tinham a ideia de que o CIOPS está servindo com esse papel de poder pautar a discussão quanto se gasta e quando deve gastar em saúde? Você veja, é um instrumentinho, né? Então não é só o preencher para ficar livre, né? Em São Paulo a gente tinha um pouco isso às vezes, mas já faz tempo, né? Preenchi, aí fiquei livre. A gente assim, né? Que nem hoje. Hoje nós vamos comer, vai ser rapidinho, é quase assim, comer para ficar livre, né? A vida da gente não pode ser assim, né? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção, desculpa eu insistir, alguns já me ouviram até falar disso, mas é que ainda as dúvidas que vêm, quando vem aquele debate, o fundo tem que ter CNPJ próprio ou não? Não, tem personalidade jurídica? Não tem. Aí vira um debate, vira aquela coisa, é matriz, é filial. E eu sinto que essas discussões, elas carecem, ou elas deixam de lado com o sentido maior. Porque se a gente tivesse com clareza qual o sentido do fundo, que é um mecanismo de gestão orçamentária financeira, para fazer jus à política de saúde que promova, que o secretário é o comandante, né, que está à frente junto com o conselho, nós não entraríamos nessas... Né, nós iríamos rapidamente responder em coro. Olha aqui, CNPJ para fundo não tem sentido. Mas nós não respondemos em conjunto. Tanto é que agora tem. Agora veio de cima para baixo e deu a paulada e nós tivemos que engolir. Porque essa foi uma luta do CONASEMS, do COSEMS, para não ter isso. Porque personalidade jurídica, a bem na verdade, município pequeno, então, é da prefeitura. Né? Municípios, alguns, até colocaram personalidade jurídica, CNPJ próprio para a secretaria. Agora, um mecanismo de controle de recursos tem um CNPJ, quer dizer, então ele vira um... Né? Bem, mas eu não vou andar com essa discussão, porque ela já está resolvida. Todos têm que ter os fundos, né? Aquele ditado que eu aprendi com a minha avó. Fala quem pode. Então agora nós estamos obedecendo porque nós temos juízo, porque nós precisamos passar dessa discussão, isso já é, né? Então todos têm CNPJ agora, próprio, matriz, não é isso? Né? Mas se vocês entenderem isso aqui, o sentido disso, tem muito cabimento, porque o fundo não erra, né? Porque vai ter um CNPJ. Bom, é porque veio um de Brasilhão e olhou assim e falou, para controle, eu quero um CNPJ próprio para poder... Bem, mas esqueceu que isso aqui é um processo de discussão que nós, em 96, com a NOB 96, já tínhamos definido, quer dizer, né? Mas, enfim, vencemos isso? Vencemos. Mas o que nós não vencemos é essa compreensão, né? É esse trabalho integrado, tem muito que construir. E aí, queridos, hoje nós temos um sistema, SARG-SUS, que é o Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão, que a Cora pontuou para vocês. O SARG-SUS vai ajudar aqui. Agora, saibam vocês que o SARG-SUS já devem estar preenchendo, não é isso? Ele é de apoio, é o nome dele. Então, cuidado, porque de repente não pode ser ele o relatório de gestão, hein?
É, querida, pode tossir mais uma vez e rir desse jeito. Porque é verdade. Cuidado, porque o SARD-SUS, porque a gente não pode perder essa dimensão aqui, porque aí eu entendo o papel do SARD-SUS. Ele pega dados de diversos bancos. Pega dados do CIOPS, como ela falou, alguns dados, automaticamente. Pega dados do SINS da vida, não é isso? Pega aqui e junta. E aí você fala, preenchi, já tem os dados, está feito o relatório de gestão. Ficamos no mesmo patamar que aquele lá que faz, cada um joga uma coisa. Nós temos que trabalhar de forma até mais simples. Ora, a discussão do planejamento, gestão, é isso do recurso, começa lá, não é isso? Não disse ela na resolução Floriano 322, diz lá, só é gasto com ações de serviço de saúde se estiver no... Vamos atender, deve ser lá de Brasília, né? Dizer para eles que o SARD-SUS tem essa limitação. Importante mas cuidado, porque aí a gente já está achando que a gente vai ficar livre. Preencheu, ficou livre do relatório. Cuidado, gente. Nós temos que olhar um pouco mais crítico e melhorar. E são os municípios que melhoram. Não pense que Brasília vai ter iluminações. O que eu quero dizer é que o SARD-SUS, eu estava falando, eu me perdi agora, que o SARD-SUS, o telefone me atrapalhou. Sim, claro, lógico. Olha, você vê como a gente de repente já se perde, acho que o plano... Mas eu estava querendo dizer com a relação com o plano de saúde, olha. Fizemos um plano, discutimos muito bem, e não é só dos iluminados do planejamento. Aqui tinha que vir o Cidinho, o Sidão, ou até a Isildinha da Financeiro lá no nosso município. Tem que estar junto, nós temos que estar participando, formando o plano de... Ora, uma vez definidas as prioridades, no debate que vocês acumularam das conferências, no debate acumularam com o Conselho, na discussão, estou olhando a Neide, quantas vezes fomos lá no CGR, discutimos coisas, como é o nosso papel. Né? Então, temos que formular o plano de saúde, com todos esses atores, esses aqui, fechamos o plano. O próximo passo, junto com os mesmos, inclusive o Sidão, vamos ver como é que a gente monta o orçamento para fazer jus, para responder isso, senão vai nos dificultar para acompanhar. Vamos mudar a estrutura. Tive eu lá, cadê o menino de Guarulhos? Cadê ele ali? Cadê ele lá? Né? Ele acompanhou um pouco comigo. Eu não vou perguntar agora, porque toda vez que eu pergunto como ele está agora, né? Mas ele disse que melhorou. Mas o que eu quero lembrar é que quando nós estivemos lá em Guarulhos, um tempinho, a discussão era essa. Chegamos já no último ano da gestão passada. Então chegamos no último ano da gestão, que foi 2008, né? O último ano de gestão? 2008. Chegamos em 2008. E aí, vamos reformular o orçamento para 2009? Pô, mano, último ano de governo. Você está brincando, Atlas, você vai entrar nessa. Claro. Mas o PPA já está aí, feito há mais tempo. Já tem um plano aí. Mas o secretário não acabou de fazer um grande seminário com os diversos novas prioridades? E isso, como é que nós vamos fazer? O orçamento tem que espelhar isso. Não, esquece isso. Como esquece isso, entendeu? Aí nós fomos debatendo. Bom, aí conseguimos dos 5 projetos prioritários que tinham lá, 8 me parece, já nem me lembro, vamos transformar pelo menos esses projetos em itens no orçamento. Pelo menos esses. Fomos lá para a Secretaria de Finanças. Fomos com o Sidão de lá. Chegou o Sidão e falou, lá veio o Aclas. Ele já me conhecia de outros carnavais. Você está querendo mexer por aqui. Não sou eu falo, queridos, eu estou com a lei, vou mostrar a lei daqui a pouco. Estou com a lei. Então é o seguinte, não, vocês já têm 15 itens no orçamento, o nome técnico, projetos e atividades. Tá? Querido, 15, mas esses 15 que nós temos não espelham os 8 que agora foi eleito prioritário. E aí, como é que vai acompanhar? Como é que eu vou chegar num relatório de gestão? Para poder acompanhar quanto fez, as metas estavam lá, com os recursos utilizados e tal. Então, eu preciso disso. Ele falou, tá bom. Mas olha lá, você não vai querer colocar... Nós temos 15, vai colocar 15 itens, projetos e atividades no orçamento, tá? Você vai querer trazer mais 8 agora, que inventaram novas 8 prioridades? Eu falei, não é mais 8. Porque se tem prioridades, algumas foram deixadas de lado, não é isso? Não quanto prioritário. De repente, essas a gente pode agregar num item mais geral. Mas esses 8 têm que estar claro. Bom, veja lá o que você faz e te dou uma semana para vir aqui. Mas não quero mais que 15, hein? Já me colocou um, né? Achou que colocou uma espada na minha goela. Mas eu aceitei o desafio, junto com a equipe, fomos lá.
O que a gente agrega? O que não agrega? Mano, os 8 vão ter que constar. No final não ficaram nem os 8, ficaram os 5. Né? Que a gente... esses 5 tem que estar identificado. Esses 5 nós vamos depois, quando chegar o relatório de gestão, nós vamos poder dizer quais eram as metas físicas, as metas de recurso, entendeu? Dá para... É palpável. O relatório de gestão não será aquele relatório de propaganda, mas sim vai mostrar que, de repente, o recurso foi executado total, mas nós não chegamos nem a completar parte das metas físicas. É um problema. Ou, ao contrário, nós executamos as metas físicas e só usamos 20% do recurso. Opa, para o próximo ano nós vamos tentar, né? Tem que dar. Bem, aí fomos lá e ele chegou lá e falou, e aí? E aí tá aqui, ó, 15. Mantivemos 15. Não era o que você queria? Ah, é? Então não mudaram por 15? Não, nós só alteramos. Mas então são 15. Ah, então tá bom e tal. Aí nós ficamos contentes e tal. Mas essa é a história até aqui. Último ano de eleição, aí ele era técnico, eu técnico, os outros técnicos, e aí veio a ordem, isso é normal, no secretário de Finanças, com o governo, e aí veio pelo meio do secretário de Saúde para mim, Atlas, vem aqui, não fica triste, vem aqui. Senta aqui, não, senta aqui é complicado, a senhora... Da forma figurada, acho que foi um senta ali. Foi um senta ali, né? Porque o que aconteceu foi que ele disse, olha, o governo achou melhor não mudar nada. Deixa como tá, que é o último ano de eleição. Então... Se eu não fosse aquele com a visão otimista, que nós estamos cada vez mais melhorando, eu entraria numa depressão profunda, teria que me tratar não no SUS de... Bom, deixa. No SUS de Guarulhos, porque o secretário disse para mim que ia fazer uma unidade básica só para servidor público e eu não gostei. Não fez, né? Ao final não fez. Ah, tá bom. Então melhor. Bom, mas enfim, o que eu quero dizer é que ele disse isso e aí nós engolimos e falou, bom, tudo bem, agora vamos começar no próximo processo. Talvez o tempo político, o momento não tenha sido, mas nós avançamos nesse processo. Finanças entendeu? Vamos continuar. E é assim, queridos. Isso é um processo. Olha lá, o Jandira. Eu, quando conheci, ele tinha um cabelo moreno, todo aqui assim. Então, virou secretário. Já caiu. Agora também ficou livre, porque depois de ser secretário, tem 10 anos ainda que vão lhe procurar, não é isso? Tribunal de Contas. Mas você já vai perder os cabelos, não tem problema. Né? Bom, queridos, eu brinco, mas para dizer o seguinte. Eu dei um exemplo da importância desse entendimento. Né? E nós temos que trabalhar cada município na sua história política, na sua forma. Agora, eu estou entendendo que isso aqui é o encontro do CGR da Grande São Paulo. Já estou vendo a Neide me olhar assim. Imagina uma próxima reunião. Vocês vão dizer, pô, vamos começar. Como é que andam os seus municípios? Vocês mesmo. E nós vamos precisar começar a traçar uma pauta de... Né? Até para ver o fundo, como é que o fundo pode operar nesse sentido. Né? Contribuir para esse conceito de gestão. Próximo slide. Eu tenho tempo, olha lá. Não é até 1? É até 5 para 1? Ô, Pedro, você também tá certo, tá certo. Bom, queridos, onde está o... tá aqui. Sumiu no bolso. Eu fiquei tão emocionado com o negócio que... Olha só. Bom, dito isso, eu não vou discutir plano plurianual, LDO, LOA, tudo isso. Não é o nosso tema principal. O tema é um dos instrumentos da gestão orçamentária financeira da saúde, que é o fundo municipal. Agora, só tem sentido, de novo, e começo aqui o fundo. Pensamos o fundo se ele é um mecanismo para garantir o cumprimento daquilo que foi pensado. Né? Então, veja. Desculpa que agora me veio aqui uma ideia que eu quero dividir com vocês. Antes que eu entre na questão do fundo, como eu estava falando da importância da relação plano, orçamento e relatório de gestão, eu quero insistir que o relatório de gestão tem que cruzar com o orçamento e de cruzar com o plano. Então, vou mostrar um exemplo, por meio de slides, mas é um. Como é que isso pode ser feito? E vocês vão ter outras ideias brilhantes. Esse exemplo foi um esforço também, eu já estou muito antigo, né? Eu só me refiro ao que tentamos fazer no último ano que estávamos na Secretaria de Saúde lá de São Paulo. Mas depois eu sei que vários municípios já
adensaram isso. Então, vou mostrar isso. Para mostrar a importância desses instrumentos que conversem. Né? Então, me deem um exemplo. Tá dando para ver? Floriano, dá para ver? Eu logo vi, você abriu um bocão de bocejo, eu falei, não dá, tá muito chato. Deixa eu ver aqui. Não dá para ver. Não dá para ver. Bom, mas não tem problema aqui agora, eu já vou pular o slide. O que eu quero dizer é que isso aqui é uma tentativa de dizer o seguinte. Aqui o orçamento foi o município de Guarulhos naquela época, Guarulhos, tá? Com seus itens. O que é cinza? É cinza lá de trás. É o programa orçamentário, que corresponde ao programa do Plano Plurianual. Só vou ler para vocês sentirem assim. Gestão e melhoria da qualidade do serviço de saúde. Este é o programa orçamentário que correspondia ao programa do PPA, do Plano de Saúde, ok? Depois tem ampliação e melhoria da atenção básica. O outro cinza. O outro, ampliação e melhoria da qualidade da atenção especializada hospitalar. E o outro cinza, prevenção e promoção. Eram 4 programas do PPA, isso foi uma época, do Plano Plurianual, que correspondia à saúde e que ele é praticamente colocado no orçamento, como programa orçamentário. Dentro do programa, na linguagem orçamentária, ali estamos falando dos projetos e atividades do orçamento. Ora, essas linhas que vocês não estão vendo, tem os cinza e tem os branquinhos, não é aí? Os branquinhos são os projetos e atividades. Eles se relacionavam às ações do Plano Plurianual. Ok? Isso foi a tentativa de construir. Né? Portanto, por quê? E como se relacionava com o plano? O plano não foi feito, foi feito anterior a essa discussão, então o plano não fazia essa ligação. Nós queríamos então veja que também estava em processo, a melhorar e até construir isso. Bom, mas estou mostrando isso porque, de repente, esse seria uma importante informação para o relatório de gestão. Não entendi, fala de novo. É o seguinte, se eu tenho o próprio orçamento, e se ele está construído em consonância com aquilo que foi prioritário, cada ação dessa corresponde a esse projeto, atividade. Se eu pegar lá, por exemplo, gestão do programa de saúde da família. Isso era uma prioridade naquele momento. E tem lá um item, gestão do programa de saúde da família. Ora, eu no meu plano tenho isso como prioridade, vou ter lá as suas metas, as metas e os indicadores para acompanhar, ok? Ora, se o orçamento foi montado em consonância com o plano, tá aqui, eu vou ter o quê? Quanto que recurso eu previ, quanto que eu empenhei, quanto que eu liquidei, isso eu faria ao longo da execução orçamentária. E aí eu vou fazendo a relação com as metas. Ao final do ano, terminou o ano, eu poderia até brincar com uma tabela assim. Mas importante, vai dizer algumas coisas. Por exemplo, que aqui, que é para quem não está vendo, as colunas dizem o seguinte, uma primeira coluna, orçamento atualizado. O recurso que foi do orçamento lá atualizado, iniciou. Não é a primeira, mas atualizado. Qual é a outra coluna? Orçamento realizado, portanto é o executado. 31 de dezembro, então eu tenho o que estava e o que fechou. Então eu tenho dados do orçamento. Agora, eu tenho no meu plano gestão dos programas de saúde da família. Tá. Aí aqui uma nova coluna, agora eu brinco. Qual é a relação? Quanto do previsto no orçamento eu executei? Tá lá um percentual, ok. Aí eu cruzo com aquilo que seria mais interessante. Esse é um primeiro quadro, hein? Qual? Metas. Ora, eu pego no plano de saúde, não tem lá as metas do saúde da família? De repente pego as principais, não é isso? Quantas metas tem? Tem 14. Ou tem 5, sei lá. Bom, tem 5. Esse é o primeiro quadro, síntese. De 100 mil que eu tinha para o saúde da família, em recurso, eu executei 70 mil. Então, esse é exemplo, né? 70 mil. Tá bom, mas o que é isso? Eu não sei se isso é bom, se é ruim. Bom, não tinham lá 7 metas? Das metas, quantas eu consegui realizar? Das 7? 3. Parcial? 1. Não. 4. 5. 3. Pendente. Bom, nesse caso não tem nenhuma pendente. O que eu estou querendo dizer é começar a trabalhar com o olhar, cruzando metas com o recurso. Então, de repente, eu vou ver, bom, ao final, eu
no fundo de 7 metas, só realizei 3. E executei praticamente 90%. Vocês estão me entendendo? Aí a Eneide aqui já veio e já falou assim, tá mal planejado, né? Bom, mas às vezes até eu planejei bem, de repente, precisa ter a justificativa. O que aconteceu? Né? Nós vamos saber, quer dizer, o relatório de gestão tem que dizer, começar a dizer coisas. Olha, não foi bem mal planejado. Na realidade, o que aconteceu, ele teve um problema de uma crise tal, faltou recurso tal. Bom, mas tem que ter justificativa, né, Neide? Né? Então, veja, essa é a primeira tabela. Depois eu posso abrir. Agora pega só o som da família e vamos olhar o tipo do indicador, da meta e tal. O que eu estou querendo dizer a vocês? Isso é muito importante. O gestor do fundo, agora eu ponho a responsabilidade. O gestor do fundo, é disso que ele precisa começar a informar. Não é só a execução pela execução, porque isso sai direto dos sistemas de contabilidade de cada município. Isso é papel do Fundo Municipal de Saúde. Principalmente. Esse cruzamento. Agora, para ele poder informar, fazer isso, toda a nossa conversa valeu. Tem que ter montado o plano e o orçamento em relação ao plano e o relatório de gestão e tal. Aí aqui a gente até brincou. Essa planilha foi lá no momento na Secretaria Municipal de Saúde, no último relatório de gestão que nós apresentamos quando já saímos, né? E deu um debate no conselho bacana, porque eles olhavam e de repente, a primeira observação foi essa, Neide. Mal planejado. Querido, não foi, né? E tal, a gente aí tem que justificar. Agora também às vezes não dá para justificar, né? Aí não dá, aí o injustificar, né? Tá? Bom, então, aí nós chegamos a sofisticar, falar assim, grau de eficácia da nossa ação frente a recurso. Eu poderia usar os famosos 3 Es que vocês fazem tanto curso de gestão, eficiência, eficácia e efetividade. O que é eficiência? Eficiência é custo-benefício, é usar o menor recurso com o melhor resultado empregado. Isso é eficiência. Em saúde nem sempre isso é o melhor, não é isso? Né? Mas tem lá o conceito. Bom, aqui já está para tirar. Eu, de repente, usei o maior recurso e obtive o menor, então, grau de eficiência. Posso ir para eficácia, porque aí é realizado, planejado versus realizado, não é isso? E efetividade e resultado. Enfim, isso eu queria socializar com vocês, tá certo? Que é importante quando nós estamos discutindo o papel do fundo num debate onde plano, orçamento e relatório de gestão casam. O SAR de SUSE, aqui eu termino essa parte, ele é fundamental, mas ele está usando informações de vários, e não necessariamente de vários bancos, e não necessariamente é a realidade da execução da política de saúde decidida no município. Então, essa limitação nós temos que ter clareza. Que ele é importante, ele é, porque ele também ajuda a reunir, não tão de forma desorganizada. Mas ele ainda não é aquela Brastemp. O CIOP já é uma Brastemp. Brastemp hoje está de fora de moda, eu não sei qual que é o... Né? Enfim, dito isso, segundo o Pedro, eu só tenho 5 minutos. Mas eu tenho 10. Porque até uma, né? Bom, então, mostrei isso aqui. Tá aqui. Com a emenda 29? Como assim? Fala. Você já colocava o orçamento atualizado e já começava a colocar as despesas para ver se a gente estava no nível de 15%. A tabela tem muitas, não? Claro. Você lembra? Claro, né? Bom, aí, ó, você vê como aí a cabeça de todo mundo já vai funcionando, vão tendo várias tabelas e tal. Tem. É a mesma coisa, isso aqui foi na época lá de São Paulo, entendeu? Era uma primeira tabela que já cruzava as informações do orçamentário com aquilo. Mas era uma primeira, só vou pôr essa daqui, só. Olha aqui, Nascer Bem, só para vocês terem uma ideia. Isso foi o ano de 2002, tá? Ih, tá desatualizado. Está desatualizado. A ideia não está desatualizada, é isso que nós queremos. Bom, então é o seguinte, Nascer Bem, tinha 645 mil para ser, foi orçado naquele ano. Nós executamos apenas 315 mil. Opa, então usamos 48%, deixamos de usar 51%. Bem, mas isso aí não significa nada. Aí gente, não, tá mal. Não, calma, mas o que fizemos com isso? Então, naquela época, diz assim, das metas que nós tínhamos para o Nascer Bem, tinham 12. Realizamos 5. 4. Não fizemos uma. E ficaram pendentes 7.
Então, talvez isso também era... Agora, depois tinha outra tabela. Aí, na próxima, ia abrindo e ia explicando cada um pouco. Esse foi o relatório último que fizemos naquela época. Agora, imagina que São Paulo já sofisticou, um relatório de gestão, usou, até porque o item do orçamento permaneceu o mesmo naquela época. Não sei o que vai ser. Mas o fato é, talvez... O que eu quero dizer é que assim eu falo de São Paulo, porque eu lá estive, mas vocês sabem do município de vocês. E isso é um processo mesmo. Então veja que é outra, você começa a fazer análise. Não é isso? Bem, eu sei que está todo mundo muito curioso para ver, debater isso, mas não, deixa para lá. Né? E para terminar essa parte, fizemos um trabalhinho em Guarulhos. Quando eu falo fizemos, foi uma equipe. O secretário estava saindo. Isso do fundo, hein? Vou dizer que o fundo para vocês, porque depois eu falo o fundo, a legislação do fundo, tudo isso. Mas fizemos isso no fundo. O que foi? O secretário estava saindo. Era o mesmo partido. Mas o secretário mudou. Estava mudando. E aí o secretário estava saindo, tinha trabalhado tanto, a equipe tanto. Eu assim, mas e aí, o que fez? Não é isso? O que fez? Vamos fazer um relatório, um informe rápido. Não era um relatório de gestão. Aí, à época, fizemos o seguinte. Fizemos umas perguntas. O município de Guarulhos teria efetivamente aumentado o gasto nos últimos anos? Perguntas essas que a gente poderia responder com os instrumentos, os indicadores do CIOPS. Pegamos do CIOPS. É possível verificar o volume? E mais importante, no segundo parágrafo, quais foram os resultados obtidos pela Secretaria ao assumir compromissos no Pacto de Saúde? Aí pegamos isso do CIOPS, que está na página do Observa para os municípios da Grande São Paulo. Por exemplo, pegamos lá, um olhar mais geral, porque também, para quem nós fizemos um informe? Para o gestor da saúde, o novo, para o prefeito, para saber, não era isso? E o informe não podia passar o quê? De 3 páginas. Né? Porque ninguém lê mais de 3 páginas. Então vinha essa tabela. Guarulhos, receita própria, per capita, tá? Na época. Pegamos essa série histórica. Hoje a gente puxa até 2008. 2009 está fechando, né, Cora? Isso. Aí pegamos o gasto total com saúde. Não é isso? Per capita. Pegamos as transferências federal SUS. Pegamos o gasto com saúde com recursos próprios, ou seja, esse mais esse, né? Tá certo? Falta o Estado. Mas como o Estado em Guarulhos não tem quase nada, e assim a maior parte do município e tal. Bom, mas deu uma ideia. O que deu a ideia? Deu a ideia que a situação de Guarulhos, enquanto esse secretário nesse informe permaneceu, ele entrou em 2005 e estava saindo aqui. Mas o que já deu para a gente já perceber aqui com os dados do CIOPS, e agora nós vamos relacionar com os dados do pacto. Claro que é uma relação ainda bem indireta, porque nós não tínhamos essa construção que eu tanto aqui propaguei para vocês. Porque isso nós temos que fazer, né? Aí isso aqui fica melhor. Mas olha só isso aqui, olha só. Aqui a receita própria do município caiu 3,2% de 2002 para 2007. Ô Floriano, não vai dizer que você não está vendo. Tá vendo, então tá bom. Então é o seguinte, caiu, não é? Mas se eu pegar o ano aqui, na época do informe do secretário, até cresceu nesses últimos, 2005. Então, cresceu o esforço do município de arrecadar recursos. Entrou dinheiro para o cofre do Sidão. Estamos entendendo? E a saúde, como é que ficou? O cofre do Sidão mandou dinheiro para a saúde? Próprio? Na hora que eu olho aqui, já diz o seguinte. O gasto total cresceu. Na hora que eu olho as transferências federais, elas saltaram em 2005 para 2006 e 2007, tá vendo? Atenção, pessoal. Transferência federal, quando salta, salta pelo esforço de quem? Do município, que começou a se organizar, inclusive o repasse de recursos vai ser mediante aqueles incentivos, não é isso? Então fizeram muito trabalho em 2005, então foi um esforço do município. Nós vamos mostrar os dados, né? Então, olha lá, subiu. Não é isso? Subiu, teve um esforço do município aqui. Recurso próprio. Permaneceu nos 2 últimos anos. Entrou uma receita no município, mas não... E o que melhorou o gasto não foi pelo recurso que o município repassou, mas muito mais pelo que a Secretaria de Saúde trabalhou, mandou para Brasília e a transferência federal veio. Opa, então o esforço desse secretário foi importante, sua equipe? Foi. Isso nós temos que demonstrar, não é isso? Os simples dados do CIOPS já dá para fazer uma análise assim, hein? Olha que delícia! Cora, esse CIOPS, eu sou CIOPS desde criancinha.
E aí nós cruzamos. Aí pegamos o parto. Olha o lema, porque a gente queria lema. Copiamos lá de vocês com a ideia. Aí colocamos lá no informe. Com pouco recurso se fez a diferença. Eu sou secretário, né? Claro, a gente tem que assumir a equipe, né? Mas fez mesmo. Porque veio pouco recurso do município. Veio do federal. O gasto quase permaneceu. Mas se fez a diferença, porque aí nós pegamos o parto, na época, os indicadores que melhoraram em 2005 e 2006, fizemos isso e colocamos cores. Isso aí, cada um, vocês têm coisa até mais bonita, tá? Fizemos cor verde, melhoria no indicador, cor amarela. Opa, ainda a coisa tá indo, é um sinal, né? E o vermelho, que houve piora, tá aqui, ó, tá aqui 2005, olha para 2006, como você tem os verdinhos, tem vários amarelos. Aí pegamos aqueles foram os indicadores do parto de gestão, aqui do parto pela vida, tá certo? Olha lá, já, tá? Aí pegamos 2007, já novos indicadores, e aí fizemos a representação, como já ampliou mais verde, não é isso? E olha o outro lá, mais verde, e obrigado. Bom, mas não é para agradecer agora, não. Não terminou. Na realidade é o seguinte, eu fiz questão de mostrar isso para vocês, porque eu quis dizer que foi um esforço tamanho para pegar dados do CIOPS, dados dos indicadores do parto e tentar fazer essa leitura. Agora, a gente sabe que a questão do recurso não tem uma relação direta com aquela melhoria do indicador, mas é uma aproximação. Agora, nós vamos começar a fazer essa relação quando nós construirmos aquele conceito de gestão para valer e começarmos a fazer o plano, o orçamento vis-à-vis, né, em relação e o relatório de gestão, tá certo? E aí, queridos, aí eu acho que nós vamos estar em outro patamar, né? Outro patamar. Agora, isso é um trabalho nosso. E nós estamos fazendo. E é por isso que o Observa chamou. Fala da gestão orçamentária assim, bem geral. E agora fala do fundo. Mas agora? Não, agora é 1 hora. Agora ninguém fala nada. Agora a gente só engole. Já estamos engolindo tanto, né? Mas nós vamos engolir agora um alimento para trazer mais energia. E aí sim, ó. Próximos passos. Próximos passos. Para todo mundo saber, olha, se novela, se a Globo faz isso, por que eu não vou fazer? Próximos passos. Peraí, próximos passos. Estamos levantando. Sabe aquela coisa do avião? Que ele nem parou, tá todo mundo levantando. Tá aqui. Próximos passos. Aqui. Agora sim, vamos entrar na coisa do fundo. Aquilo que vocês queriam, aquela perguntinha e tal do fundo, que é importante, né? Vamos entrar na coisa do fundo municipal. Mas eu não poderia me furtar a ter dado essa visão, que a meu juízo é a mais importante. Essa também é importante, porque tem perguntas, tem específicos, porque ainda nós temos que melhorar. Então, falarei da estruturação do Fundo Municipal de Saúde, e aí mostro dados da Grande São Paulo, né, como prometido, e eu estou tentando cumprir o cronograma em que pese que eu estou cansado, é hora de parar, e vocês também, né? Vamos deixar o seguinte, abrimos a parte da tarde, de repente, a primeira meia hora, até para movimentar, o que vocês acham, coordenadores? Uma sessão de perguntinha, porque eu falei, já, né? Eu quero perguntar para esse cara aí, né? Então, a gente, a primeira meia hora, para ir esquentando, depois do almoço, né? Sabe como que é? Para não dar aquele negócio. Fazer uma meia hora a sessão de perguntinha disso, e aí eu já adentro no fundo, e aí nós seguimos, porque nós vamos até as 4h30, não é isso? Bacana. Bom almoço para todos, hein? 2 horas, o Pedro disse que vai começar às 1:55.